Sejam bem-vindos ao ArtePod. A gente vai bater um bate-papo hoje aqui com Saulo Dourado, filósofo, escritor. Vamos falar sobre filosofia, literatura, porque se tudo pode, arte pode, né? E aí, Saulo, tudo bom, velho? Oh, tudo certo. Que alegria estar aqui, viu? A Oh, alegria é nossa, meu amigo. nossa, não é? Rapaz, a gente já ri junto já faz um tempo, lhe conheço aí dessas andanças boas. É verdade. E aí poder, assim, conversar frente a frente, filmado, Formalmente. formalmente, né? Poxa, parabéns pelo projeto também. Ah, obrigado, meu amigo. Então vamos, filosofia e literatura, né? Filosofia e literatura. Rapaz, eu fiquei pensando assim sobre os projetos que você tem de livro já desde o tempo do colégio, né? Que eu acho que desde lá que a gente já conversa algumas filosofias juntos aí. E Sim. agora aqui oficialmente no ArtePod, né? É verdade, não. É literatura desde o colégio. E, bom, sobre testemunha de uma figura que talvez você conheça, é um Reinoff, professor de redação no colégio. E ali fui escrevendo, bom, impressões sobre o mundo primeiro. Nem sabia que aquilo era literatura, como ser Sim. uma coisa que as pessoas guardam por aí, assim, como para servir algum painel, algum quadro, algum cenário da literatura. Foi para contar histórias e ouvir histórias. Eu pegava os livros para isso também. E ali fui crônicas, contos, assim, impressões de vida do mundo e ao mesmo tempo sendo influenciado por um monte de leituras que acho que eu tinha a impressão que naquela época a gente ia trocando sobre essas ideias, né? A gente trocava essas ideias. Eu acho que o livro, assim, para nossa adolescência ali, tinha uma troca como uma conversa realmente, de meio fio. Ali no meio fio do pai da escola, Literalmente, né? literalmente. Ficava, e aí você viu que, pô, né, Gabriel Garcia Marques, pô, José Saramago, a gente ouvindo falar e falando sobre isso. E ao mesmo tempo os livros pop, as trilogias, as sagas, etc. Eu acho que esse caldeirão que foi ali, né? E Não, dali você também participou de alguns concursos também e tal. Foi ali que começou mesmo o seu interesse assim por esse mundo literário? sim, sim. Houve primeiro a internet. Acho Sim. que o grande acontecimento assim de geração é aquela conexão de escada, que é fazendo aquele barulho de panela de pressão e ao mesmo tempo colocando a gente nesse worldwide, enfim. E com Aproveitando os domingos que quando caros ouvintes mais novos, qual é a relação entre uma coisa e outra? A gente pagava o pulso mais barato, é, era um velho. pulso único no sábado, depois das 14 horas, e no domingo. Imagina, né? E aí com essas conexões ia descobrindo sites que publicavam contos. E foi assim, foi a primeira história que eu fui publicar mesmo, foi assim. Eu para um site desses e eu vi anúncios de concursos literários. Assim, um site, nossa, acho que existe até hoje. Tem uns 15 anos esse site, concursos literários, assim, blogs, spot, algo do tipo. E aí eu vi uma chamada de um concurso literário para jovens escritores, assim, de 15 a 18 anos, de língua portuguesa. E, Fantástico. poxa, foi, né? Coloquei a história nos correios. É, assim, Correios ainda cor- existe essas coisas. ah, mas Naquela época ainda existia ainda carta, existia. correio. Não, eu ainda peguei a troca de carta. Peguei. Então, essa diretamente lá para o concurso. E aconteceu uma vez, o concurso Ferreira de Castro, e o segundo Correntes da Escrita. E eu consegui, rolou duas vezes. Eu venci dois concursos literários de contos. E aí, ó, bom, se estão dizendo que eu consigo fazer mais ou menos isso aqui, então eu vou continuar fazendo. E aí foi justamente naquela época, dos 15 até os 17, 18 anos, esses dois concursos. E dali pra frente foi só subida. De escrita, né? Discreta, pode ser. Pode ser assim. É uma subida, assim, daquele degrauzinho para degrauzinho, mas a gente vai caminhando. E foi isso, logo depois desse concurso, houve assim, eu fui parar na faculdade, aí fui fazer filosofia, realmente,
porque na minha cabeça, para escrever literatura, era melhor que eu fizesse filosofia. Eu entrei nessa viagem, porque eu queria saber por que que os personagens faziam o que faziam. Assim, o que estava em jogo de verdade para eles. Assim, aquelas decisões mais existenciais, aquela coisa da condição humana. Eu, vou dar sustentação para essas ideias. E realmente estou num caminho para mim, assim, algo que eu fui, o que ia ser acessório, de repente se tornou algo meu mesmo, assim, que é o que eu gosto demais. E ali, no meio daquela faculdade, eu comecei a escrever histórias infantis. Olha só. E como foi? Começou por aí? Começou por aí. Comecei a publicar. Assim, eu ganhei os concursos primeiro. Sim. E eu comecei a publicar. Por histórias infantis. Por histórias infantis. No jornal à tarde. Tinha um suplemento, o A Tardinha. Ah, eu me lembro disso. Isso. Fantástico. Eu cheguei a ler alguns também. Ah, sim, que bom. Sim, mas e aí? E por que você foi por essa viagem do conto infantil? Você achava que... Saindo desse pensamento, de que você achava, partindo desse pensamento, né? De que você achava que para escrever tinha que partir da filosofia. Então, por que conto infantil? Porque a lógica seria assim, das grandes questões existenciais. Vamos falar sobre um romance de 1000 páginas e por que contos infantis? Pô, gostei, porque a ironia da situação toda, de repente, assim, nossa, como falando assim, vou lá, né, fazer algo super sério e profundo, e ao mesmo tempo, aí as histórias infantis são divertidas, livres, abertas, imaginativas, e eu acho que com isso ganhou, foi um equilíbrio perfeito, porque tirou talvez a ideia de peso que pudesse ter daquela filosofia. Dava para rir um pouco, assim. E assim, quando eu escrevi algumas histórias infantis, eu realmente às vezes estava dentro de uma questão e escrevia como se fosse para criança. Como se fosse, não, para criança. Já me aconteceu, teve uma história para o jornal que publiquei chamado O Amigo de Sísifo. Que eu estava lendo, tipo, o mito de Sísifo, de Albert Camus, aquela coisa assim, nossa, eternamente a gente está rolando uma pedra. E depois a pedra rola de volta e tem que levar de volta para cima. Isso, coisa terrível. Vai falar isso para uma criança. Aí eu fiz uma história que tinha um menino que surgia no mundo de Sísifo sem querer, que era uma criança que brotava no mundo ali de Sísifo e brincava com tudo aquilo. Pintava bola, pintava pedra, rocha, ficava botando uns pinos para fazer strike com a pedra que rolava. Brincava de subir com a pedra, dando cambalhota, depois fazia de outro jeito, depois fazia... Assim, como fosse a inventividade da criança. Isso é maravilhoso. Que pudesse ser justamente a resposta pra gente. Eu acho que é isso, eu acredito mesmo nisso. Só que a história de como eu fui parar no conto infantil é um pouco mais prosaica, é mais cotidiana. É essas coisas que acontecem assim. Que foi o seguinte, um grande amigo meu, também escritor Breno Fernandes, ele estava trabalhando no Jornal à Tarde, estagiando no jornal, na tardinha. Aí ele disse, rapaz, vou fazer aqui um espaço de ficção. Manda aí umas histórias para a gente formar esse espaço. E assim, eu nunca tinha pensado em escrever para criança antes desse pedido, assim, para completar a ideia do amigo. Assim, o cara tá criando um espaço. Que maravilha. Não, pô, vou botar. E assim, daqui a pouco, eu fiz aquelas histórias só para né, fazer aquela inauguração. Depois a editora do A Tardinha, que era a Nádia Vlad, ela foi e pediu mais. E foram pedindo mais e virou uma coluna, que durou, acho que eu fui publicando no A Tardinha durante uns 7 anos. Poxa, foi lindo, e era um caderno lindo. Para criança, tem que ter um jornal para criança. Eu fiquei pensando aqui no seguinte, né? A Pixar, aqueles estúdios Pixar e tal, eles pegaram essa lógica também, de falar coisas mais profundas com uma roupagem infantil, e foi o que deu super certo, né? É verdade. O Shrek é isso, o Toy Story é isso. Tem até um filme recente da Pixar, que é o Soul, que, meu amigo... Maravilhoso! Aquilo ali é um tratado de metafísica. O Fedon não deixa nada... É verdade. Não deixa nada a desejar.
Pixar. Pô, eles podiam fazer um personagem assim, meio Platão, assim, só pra brincar mesmo com isso. É verdade, você sai ali. Isso é maravilhoso. Você sai, você reflete sua vida toda, com certeza. Porque eu gosto muito disso porque se tem, assim, né, no lugar comum, se tem esse pensamento de que é para criança, como se fosse assim, uma coisa bobinha, uma coisa menos importante. E na verdade é justamente o contrário, né? É ali que é a formação mesmo da cabeça de uma pessoa, é ali que depois Verdade. ela vai ter, quando ela ficar mais velha, ela vai ter as referências dela lá atrás, como a gente teve também, né? Sim, é mesmo. Desde dos quadrinhos da Turma da Mônica até Platão, Aristóteles, tu vê tudo de lá também, É né? mesmo. É mesmo. O que que seria da nossa ginga de vida se não fosse a Turma da Mônica, né? Ele preparou a gente para ser brasileiro ali. Principalmente a parte dos planos infalíveis. Eternamente, com planos infalíveis. E de conquistar a Rua do Limoeiro. Pois é. Então, assim, para criança, essa é a divisão que a gente faz. Na verdade, o gênero infantil, para mim, é uma história que também envolve a criança. Mas que, claro, o adulto vai ter uma total assim, contemplação estética ali também. Sim. Acho que a ideia tem que ser... Acho que, inclusive, a criança gosta mais quando é assim. Eu também acho. Porque ela não se sente bobinha. Assim. Ela se sente falando de coisa de adulto, né? Digamos assim. E aquilo ali é um estímulo. Quando eu estava no grupo de teatro, né? Dos Bumboristas, que a gente fazia peça infantil, então era sempre pensando nisso. A gente adaptou Oscar Wilde, a gente adaptou que era Alice no Sertão das Maravilhas. Eu vi essa peça. E rapaz, o retorno era fantástico. Porque a gente não estava não estava fazendo uma peça infantil para bater a foto com os personagens depois, ou para ser um negocinho assim de entretenimento, onde o pai pensa assim, que saco levar essa criança aqui para assistir essa peça. Eu vou ficar ali. Então a gente pensava num negócio que fosse bom para os pais Sim. e que fosse bom para a criança. O público-alvo era a criança. E aí, meu amigo, então a gente estava conversando sobre filosofia e literatura e estava falando sobre literatura infantil, por onde você começou ali no A Tardinha, convite de Breno. E aí, nesse caminhar seu, nessa trajetória, o que é que veio em seguida, assim, dentro da literatura? Aliás, você chegou a se formar em filosofia, depois fez um mestrado e tudo, e depois disso é que você foi para um público-alvo literário, digamos assim, mais velho, ou como é que é? Sim, foi acontecendo também em paralelo. Sim. Enquanto eu publicava na Tardinha, né, nesses anos, e que depois foram trazer até 2 volumes de textos. Eu fiz 2 antologias a partir desses textos, que foram ser publicados depois pela editora Caramurê, que é o Myron, Cão que Late para o Espelho, e Super-Heróis Lavam Louça. Foram 2 compilações daquele período. E aí, em paralelo mesmo, foi que eu tive uma publicação, vamos dizer, para... É curioso isso, quando você escreve literatura infantil, aí falam, qual é o contrário disso? Você escreve literatura adulta? Uma vez eu fui achar que era isso. Não, eu escrevo literatura infantil e adulta. Aí a pessoa olhou assim, você faz... Porque fica parecendo que é outra coisa, né? Versátil você. Aí então, acho que literatura adulta, depois das 10 horas. Isso. Poxa, então não. Então, literatura para mais velhos, né? Vamos dizer assim. E aí, realmente, paralelo, eu fui publicar ali, logo depois que eu concluí a graduação de filosofia, um livro de contos. Que foi? O Autor do Leão. O Autor do Leão. É um livro de contos, assim, que reunia mesmo muito do que eu estava fazendo, assim, vamos dizer, nesses bastidores. Sim. De uma literatura mais fantástica, no sentido também mais... É isso, com aquelas boas viagens da imaginação e do pensamento que tem no Jorge Luiz Borges, no Júlio Cortázar, que sempre pirei muito.
Isso. Agora, o próprio autor do Leão, o livro, o autor do Leão, teve também um processo próprio, né? Que foi junto com Exatamente. a Domínio Público, Da que domínio. produziu o livro. Mas o livro em si também teve um processo próprio, diferenciado. Diferenciado é um bom dito. Agora, selo diferenciado. Sim. E olha, assim, bom, o já referido, né, Renoff Duarte, Duarte. Tá? Alô aí para Renoff, onde ele esteja. Sim. E aí, junto com Suzana, que compondo ali domínio público, Suzana com um dos belos traços, artista completíssima. Então foi assim, vão editar em casa, né? Faça você mesmo, aquele quase emblema. Maravilhoso. Poxa, isso é maravilhoso. Isso é, poxa, com sobrecapa. E foi um por um que custou. Eu lembro até hoje qual foi a linha. Eu ficava cuidando, eu cuidava de dobrar As as páginas. páginas, porque ela vem assim, em quatro, a quatro, assim, e ainda tem que acertar a ordem, porque começa o dois, o quatro, vai, fascículo, não sei o que. Eu juntava e entregava para costurar. Não, essa parte da e ainda tinha a janela que era uma prensa. Com a janela, janela mesmo. Isso, eles acharam a Que janela, maravilha. né, não sei onde, na esquina de alguma rua, e pegando a janela, aquela dobra, se você realmente pega todos os fascículos de um livro E e, fazer. e faz esse movimento, assim, o livro fica prensado. E aí você pode costurar ali na dobradura. Então, realmente, é como isso. Eu tive uma oportunidade como escritor de ver aquilo se materializar passo a passo, como se fosse uma viagem. Sim. A viagem que você realmente experimenta, cada quilômetro da viagem. Foi isso com o livro. E foi então meu livro de estreia. Poderia ser melhor dessa maneira. E, Vou fazer uma provocação filosófica aqui. claro. O Autor do Leão é um livro de contos É. que se fala sobre o processo de criação, da imaginação do homem e tal, e tal, e tal. Como é que o conteúdo do livro, aonde é a interseção do conteúdo literário do livro com esse processo artesanal de dar forma ao livro? Interessante, poxa, é ótimo. Viajei na maionese ou tem sentido? Forma e conteúdo, assim. Como ficou como uma experiência de um objeto artístico. Sim. Né? Isso cada vez mais a gente vai perdendo a ideia de que o livro é um objeto artístico. Como, assim, que a gente vai manusear como o nosso próprio, uma exposição que está ali ao nosso alcance. E ali, e sim, foi com um pedacinho mais adiante. O livro que é sobre o Autor do Leão, realmente, é sobre a imaginação. Até onde vai a imaginação humana. A história mesmo do conto é de se imagina que um grupo vai parar numa ilha perdida, assim, em que aquele povo nunca tinha se encontrado, digamos, com a tal civilização ocidental. E assim, eles tinham um conceito de arte deles, eles criavam arte. Assim, criavam imagens fantásticas. Tinha um artista lá que criava imagens fantásticas. Quando eles foram ver, uma das imagens era um leão. Só que eles nunca tinham visto um leão, não existia leão ali. Para eles era como se eles tivessem criado o leão. E o cara, mas espera aí, o leão existe. Não, a gente criou o leão. Assim, e aí eles ficam... entram quase numa viagem aí, realmente, filosófica. Então, será que a gente criou, será que a gente conseguiu formular pela imaginação algo que não conseguiu ainda conhecer enquanto realidade? Vamos dizer, se alguém já desenhou enquanto arte a forma de Deus, Sim. só que não sabe que acertou. Vamos dizer assim, vamos, nesse sentido. Sim, Da mesma sim. maneira que alguém conseguiu imaginar, enfim, ali o que era um leão, sem saber que o leão existia naquela realidade. Então, vamos, né, indo nesse seu caminho, é como a gente ir dessa imaginação que de repente pode se tornar concreto. E foi isso.
Foi realmente até o fantástico se tornar Então, material. veio do mundo das ideias e se concretizou ali numa prensa de janela. Não precisa de... Maravilha. É um bom conselho de vida. Com todas as nossas boas fantasias, lembre-se da prensa de janela. Para concluir, né? Conclua com a prensa de janela. Sim. Pois é, então teve essa publicação. E foi assim... Mas o curioso é que não, assim que se fez a publicação, eu cheguei lá, o Mundo Infantil lá, e eu aqui publicando a literatura, né, vamos dizer, mais adulta, sim, mais velha, um exemplar do livro foi parar na mão de uma ex-professora minha. Bom, Renoff, como ex-professor de redação, fez a edição. Uma ex-professora minha na Frascola, dando aula num colégio, ela leu o livro Vou Adotar. Como paradidático. Como paradidático. Assim, para um nono ano, menino de 14 anos. Pô, que massa. Aí eu, cara, é sério? Eu falei, sério que você faz sentido? Tem certeza? Tem certeza. Essas viagens. A gente recebeu o aval e a encomenda era produzir não sei quantos exemplares. Para cada aluno. Para cada aluno. Só que a gente tinha que fazer isso assim, em 15 dias. Aí que você vê, opa, o processo industrial às vezes tem suas vantagens. Assim. Mas, e foi assim que houve uma fronteira com o mundo infanto-juvenil. O que acho que meio que prova que, na verdade, tudo isso está muito misturado. Como para mim São histórias. Classificações, né? São classificações. E eu vi as interpretações mais incríveis, assim, de histórias que eu tinha imaginado para, sei lá, nossa, para ficar fritando mesmo, né? Torrando a cabeça e o pessoal fazendo teorias assim. Mirabolante. Mirabolante, né? Porque eu tô rindo porque eu tô... lembro de uma... Assim, nossa, não, peraí, que é o que eu lembrei. Bom, eu tinha... As mirabolantes, mas umas mirabolantes bem consistentes, emocionantes. Sério, assim. Tinha um microconto, tem um microconto nesse livro Autor do Leão, em que é a história de um cachorro que morre e que uma vez vão lá, pegam um cachorro que morreu, enterram no quintal e começa a surgir uma planta com os pelos do cachorro. E daqui a pouco com partes daquele cachorro e até, no final do conto, o olho, que brota como se fosse o fruto. E eu tinha criado esse texto como um microconto de terror. Assim, com certeza, aqueles, nossa, terror total, assim. E aí, quando eu fui, numa dessas escolas, leram, e a professora, outra professora, chorando com o conto. Isso aqui é uma metáfora do Renascimento. Isso me lembrou uma história pessoal. E aí foi falando, e contou... Fantástico. Que coisa. Contou a história toda dela, assim. E eu, tipo, era para assustar. Era para... Mas, que maravilhoso. Mas que bom que não. Que bom que seja outra coisa. E aí você vai vendo, de todas as teorias que eles vão elaborando, os leitores, as leitoras ali, é mágico, realmente, uma relação mágica. Isso só prova que a obra de arte é de quem olha mesmo, não é da classificação indicativa, não tem como a gente... Vamos fazer uma historinha de romance ou uma historinha de terror. Mas se eu tô vendo graça naquilo... Como, por exemplo, como ator, eu tô ali no palco, eu tô fazendo uma cena mega dramática, não sei o quê, que o público às vezes tá olhando ali e falando assim, que cara canastrão, e você acaba de dar risada, e a minha cena dramática já era. Já era. Pois é, interessante o que você está dizendo, porque você, assim, costumou mais retratar personagens da comédia. Não, variou. Variou. O infantil foi mais pelo lado da comédia. Sim, mas aí então pode ter acontecido isso, de você querer fazer uma cena dramática e todo mundo ri. Possa ser que eu seja um péssimo ator. Não. Aí você também é um péssimo autor. Não consegue cumprir nem a própria intenção, pô.
Mas enfim, deixando de lado os Sim, talentos, se tem ou se não tem. Deixa aí pro público decidir, deixa ele. A gente só faz. O olhar do público é quem diz mesmo. É como a pessoa reconhece aquilo, né? Como aquilo chega para ela, pro sentimento dela. Aquela coisa do... Eu me lembrei agora daquela imagem performática, que é uma privada, que o cara pegou, botou ela de cabeça para baixo em cima de um pedestal dentro de uma galeria de arte. Pois E é. disse assim, isso aqui é arte. Mas se ela tivesse do lado de fora, na posição correta, numa loja, seria uma privada. Sim, a pessoa ia fazer xixi ali. O que é que faz aquilo ser uma obra de arte, então? É o nosso olhar? É um lugar onde ela está? Nossa. É a exposição que ela está tendo? É o rótulo que diz isto aqui é arte? É o que, então? Pois é, é por isso que eu fui fazer filosofia também. Essa aí, meu amigo, é a pergunta de $1 milhão. Acho que deve estar valendo, inclusive, essa obra hoje. Pois é, porque é o olhar completo mesmo, é o olhar completo. Da mesma maneira, assim, como... Eu me interessei muito pelo gênero chamado realismo fantástico, que Sim. brincava com essa fronteira da ficção e da realidade, por exemplo. E foi daí que veio o Borbulhado Gênio? Sim, foi daí que veio o Borbulhado Gênio. Em que, assim, eu gosto muito, e acho que nos livros de contos que eu fui fazendo, sempre tem uma história em que eu gosto da ideia de que realmente são personagens, vamos dizer, que existiram nesse mundo que estamos, e que, de repente, vai mexendo na fronteira até eles fazerem alguma coisa que... Que entra no Fantástico entra mesmo. no Fantástico. Então fui fazendo assim isso no Alto do Leão, no Mais Seus Contentes e no Borbulhado Gênio, que é uma ficção histórica. Mas em Um Borbulhado Gênio, o meu propósito assim, era contar uma história realista. Assim, tipo, não, eu vou recontar a história. Vou dizer como é que foi possível, vou imaginar como é que, já vou imaginar, reconstruindo, como foi a relação entre Rui Barbosa jovem e Castro Alves jovem. E o que me interessa nisso? É que eles se acompanharam durante 10 anos da existência deles. De fato. De fato, isso aconteceu de fato, aqui no ginásio baiano do seu Abílio César Borges, aqui em Salvador, nos anos 1860, até as faculdades de Direito. Eles estudaram juntos, 10 anos. No Recife, depois em São Paulo. Em São Paulo e tudo. E o que me interessava ali era justamente a conciliação improvável daqueles dois caráteres. Que era Rui Barbosa, era um baixinho, cabeçudo, tímido, nerd. Acordava 5 da manhã para estudar. Linha alemão. E era tipo o cri-cri, que frequentava todas as aulas, o querido dos professores, e Castro Alves, que era um meteoro, né? Uma coisa incandescente, aquele poeta, cara que conseguiu botar o Brasil abaixo, em vida, e só viveu 24 anos. Cara assim, sedutor, enfim, uma história completamente aventureira. Então aquelas duas figuras, como se fossem dois polos opostos, convivendo. E ao mesmo tempo encontros e desencontros. E aí eu fui refazer essa história porque me interessava, eu realmente estava interessado nisso, eu lhe digo qual era o meu interesse, eu queria saber se eu era mais Rui Barbosa ou se eu era mais Castro Alves. Eu queria chegar até o final e descobrir aí. Né? Eu tenho um pouquinho dos dois. E com isso, mas quando a gente vai recriar mesmo quando a gente vai recriar a história, a história, enquanto historiografia, tem um pouco de literatura, é impossível não ter. Impossível não ter. Porque assim, você vai olhar lá nos registros, tá? Eu consigo hoje, é maravilhoso, a gente tem acesso a jornais, na Biblioteca Nacional, enfim. E você sabe o dia que Rui Barbosa entrou no navio e foi para Santos. Eu consegui ver que Castro Alves estava lá, as passagens, porque eles publicavam a lista de passageiros dentro do jornal, os registros, as cartas. A gente tem acesso a isso. Só que assim, o que aconteceu dentro daquele navio? O que ele andava pensando?
Quais foram as conversas que tiveram ali? Isso. Tipo, eles se amavam ou de repente se detestavam. O Rui Barbosa invejava Castro Alves. Tanto que o Rui Barbosa tentou ser poeta também. Como é que eu vou saber? Como é que alguém vai saber isso? Existe algum vestígio historiográfico disso? Então, esse espaço só a literatura tem como recuperar. A partir dos... eu quis obedecer literalmente passo a passo da história. Assim, não inventei nada da história. Quer dizer, assim, os marcos, né? Se ele fez aquilo aos 13 anos, ele fez isso aquilo aos 13 anos. Sim. Aos 25, aos 24, aos 24. Você partiu dos fatos vividos e extrapolou aquilo. Mas aquilo só vai se tornar uma narrativa real pela literatura. Como real? Porque nossa imaginação histórica às vezes é um pouquinho 2D, né? Imagino as pessoas meio quadradonas, né? Fazendo só as coisas que a gente vê que elas fizeram. Mas elas viveram a vida como a gente. No dia tal, fulano fez tal coisa, entrou com a história. No dia tal, o dia do fico. Exato. Sim, mas o que é que teve antes? Cara, sabe se o cara acordou de mau humor? Exato. Ele chegou... Eu não vou mais não, eu vou ficar. Exato, pô. Não, tá bom, eu fico... O que realmente estava em jogo, às vezes. Das minúcias, assim. De um amor, de uma paixão. Esse lugar é só arte mesmo. Pô, só arte. Eu acho isso maravilhoso, que a gente tenta recuperar pela arte. Dar vida a essas pessoas que passaram também pela arte. E você também fez livros de aventura, você fez coisas também que tinham referências de suas também, porque você é de Irecê, você viveu coisas aí nos sertões da Bahia. É verdade. É mesmo. Sim, tem essas histórias também. Realmente, eu acho que eu fui abrindo uma gavetinha de cada vez, né? E tem histórias mais juvenis mesmo, assim, que tem relacionados a essa raiz. E realmente muda a visão de mundo. Eu tenho as histórias o depósito que eu tenho das histórias que eu escutava na infância, de vó, de tio, aquelas histórias malucas, né? Incríveis, assim. Aquela coisa da fábula. Sim. Que eu não sei se o Menino de Salvador, como foi... Assim, eu até hoje, eu tento saber se vocês, como eu, nasceram criados, aprendendo a acreditar em fábula. Eu acho assim que... Bom, eu posso falar de mim, né? Eu pelo menos, como eu convivia com meu bisavô, que era italiano e tal, então tinha algumas histórias fantásticas que ele tinha ouvido e que ele contava pra gente também. Então, de lobisomem, de não sei o quê, ele contava essas coisas. Mas eu acho que não passa muito disso, não. Eu acho que tem essa diferença mesmo entre o pessoal que nasce numa zona rural ou nasce no interior do que gente que nasce numa capital. O universo é diferente. Né? O imaginário ali, pelo menos eu imagino que sim. É muito mais o que chega de televisão, de livro, de... Sim, imagino, não, claro, realmente. Até porque o cenário muda. E o cenário conta. Pô. Porque, de fato, qual seria o homem do saco? Aquelas coisas assim, não, vai um cara que vai roubar as crianças. Esse tipo de coisa. Agora de dizer que mesmo, tem um lobisomem, que tem uma mata fantástica, misteriosa, o referencial nosso não é assim. Não é. Pra dizer, a gente não tem referência nem de sereia em Salvador. Tem agora recente aí com o sereia de Itapuã. O sereia, né? Não, Salvador é o melhor lugar para as melhores lendas urbanas. Não, Salvador está dentro do critério de você aprender a gostar do fantástico. Não, Salvador dá para acreditar no fantástico fácil, vivendo também em Salvador. Isso é verdade. Não foi o Almodóvar que disse... Foi o Almodóvar que disse, quando chegou na Bahia, disse assim, descobriu que o que eu fazia era documentário. Isso é a Bahia. Certo. Porque realmente, a gente aflora nossas imaginações mesmo, num sentido muito Salvador positivo. É diferente nesse sentido mesmo. Tem umas figuras assim. Fernando Guerreiro, que é diretor de teatro, né?
ele fala assim uns negócios assim, aqui em Salvador os personagens estão na rua. Não Também. precisa de muita coisa para escrever um texto, é só sair na rua, conversa com dois, três, já tem os personagens prontos ali. Realmente. Não é. Sempre, acho que quem de fora fica pensando, não, isso aí é um tipo exagerado, uma caricatura. Não é. Não. Você vai ali, você vai mesmo ali, vai na Baixa do Sapateiro, vai no Barroquinho, vai no Rio totalmente Vermelho, diferente. vai vendo as pessoas ali na rua que são. Que simplesmente são. Memes ambulantes. Isso. Não, coisas que acontecem, histórias assim quase fantásticas que acontecem mesmo, como aquela acho que dois pescadores que se perderam no mar da Bahia, eles ficaram à deriva, e o que eles foram fazer? Foram fazer muqueca. Ficaram fazendo muqueca 4 dias, e com os peixes todos que eles tinham pescado. E assim, ficaram, deve ter 4 dias batendo papo e fazendo muqueca à deriva. Assim, não era um desespero louco, nada assim. Comendo moqueca. E ao mesmo tempo, claro, que fica uma coisa como se fosse uma caricatura, mas é um estilo de vida também, é um jeito de ser, não é? A gente, assim, essa boa vibração é no sentido mesmo bom, que a gente consegue criar realmente a partir disso. Fazem todos os estereótipos em relação ao baiano, né? claro. Sim. E a gente ouve mesmo. E que não é o baiano, né? É o soteropolitano, né? Soteropolitano, realmente. Até Elomar, né? Tem um disco de Elomar que ele fala sobre isso, né? Até eu entender que eu era sertanês, eu não era baiano, eu era sertanês. É verdade, isso é verdade. Que é diferente, Salvador é muito diferente. Aliás, a Bahia toda é diferente nos seus quadrantes, digamos assim, né? A Chapada é uma coisa, o Recôncavo é outra coisa, o Sertão é outra coisa. E a cidade da Bahia é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora que você tocou, aí eu posso confessar que realmente Salvador me meteu um medo danado quando eu vim parar aqui. Por quê? Porque assim, era muito diferente. Era muito diferente. Não só a distinção, o jeito marítimo das coisas, assim. Sim. E assim, eu sempre ia me achando muito ingênuo. Assim, assim perto da metrópole e dessa linguagem, assim, o tanto dessa boa ambiguidade que a gente tem, de fazer as coisas serem e não serem ao mesmo tempo, serem alegres e serem profundas ao mesmo tempo, e que isso, para quem vem ali do sertão, vinha assim, do interior de roça mesmo, dá um susto danado. E assim, em que eu pude, mas também, quando eu fui fazendo as conexões, fez todo sentido. Mas até lá, tanto que assim, eu lembro quando eu fui a Recife, eu cheguei em Recife e falei, eu que sou nascido em Irecê, meu primeiro pensamento quando eu passei 2 dias em Recife foi, rapaz, isso aqui que é a capital de Irecê. Isso que é a capital do sertão. Como se fosse o Recife, um jeito mais assim, aquela coisa mais... Interessante. O pernambucano, o recifense, com uma coisa mais circunspecta, ao mesmo tempo mais com uma certa ingenuidade, mas ao mesmo tempo uma brabeza, que eu via muito assim mais no sertão, como se fosse ali mais conectado com aquela cultura de onde eu tinha brotado. E assim, foi inclusive uma razão para eu ter uma conexão muito forte ali com o Recife. Mas, ao mesmo tempo, eu acho, hoje tô na soma, cara. Tô na soma. Aqui é a cultura do recôncavo. Acho que eu me casei com recôncavo, me casei com a cachoeirana. E aí, quando foi cachoeira que me fez a ponte entre o sertão e Salvador. Aí eu entendi. Aí eu consegui me encaixar. E é de fato isso mesmo, né? Porque de um lado o Rio Paraguaçu é o sertão, do outro lado é o recôncavo Salvador, do Salvador, assim, da Baía Negra, dessa ancestralidade, desse caldeirão, dessa força. Assim. E as coisas que vinham mesmo do lado oeste da Bahia, que vinham até ali, e dali pegavam os saveiros e desciam na rampa do mercado, né? Era isso. Era isso. Eu precisava disso existencialmente. Fui fazer esse caminho desse rio. Então, poxa, a possibilidade da Bahia é uma coisa extraordinária. Se a gente para pensar, como você diz,
a gente é mesmo a gente é um caldeirão impressionante. A gente acho que tem todos os biomas do mundo dentro do nosso estado, a gente tem a Nas, confluência de tudo. nas 6 horas de estrada de Salvador até a Chapada Diamantina, a gente consegue quase botar uma linha assim, ó. Aqui é Mata Atlântica, aqui é Agreste, aqui é não sei. A gente consegue identificar os biomas, velho, pela paisagem a olhos vistos. Quando você passa da Bahia, diz, não, agora você chegou em qualquer lugar. Mas, e isso está lá na literatura mesmo. Eu acho que o Euclides da Cunha, quando ele vem aqui nos sertões, Sim. ele toma esse baque na cara, assim. Ele depois dos chapadões, né, daquela serra realmente da Chapada Diamantina, e eu pego esse caminho para Irecê, que é Aí depois. vem outra coisa completamente diferente. Você sai dos chapadões, daquelas Morro do Chapéu, realmente, daquela coisa, de repente você está numa planície. Aquela planície assim, de pó de ouro. Aí você, nossa, tipo, você aterrizou. Tava num lugar aqui cheio de mato, de cachoeira, daqui a pouco é só... E é outra astral, outra força. Mas é uma força mesmo. E eu devo mais, falando com você, eu sinto que eu devo mais algumas histórias pegando esse caldeirão. Ainda bem. Ainda bem, né, pô? Eu tenho que dever história, tá? Pra dar tempo. Porque você fez história de aventura, você fez algumas coisas também com essas referências suas, não é? Não tem algum... Acho que até recente que você fez, né? De histórias para adolescente, digamos assim, né? Foi. Lá vai eu de novo usando aquelas marcações de público-alvo, né? Não, mas é. Sim, eu escrevi duas histórias assim, mais juvenil, uma chamada Má, uma Conexão de Escada, que na verdade ainda é mais uma aventura soteropolitana pela internet. Um casal de adolescentes se conhece a partir da conexão de escada, né? Aquela conexão. Esse livro foi circulando bastante, foi adotado pelo PNLD, literário do MEC, né? Foi massa. Poxa, e aí bateu em Rondônia, Rio Grande do Sul, foi parar em tudo que é lugar, e foi a minha primeira experiência de dispersão assim pelo Brasil. Pelo Brasil mesmo, de receber mensagem em direct de Instagram, assim, assim, eu recebi vários depoimentos massa, e onde o livro não chega a partir da livraria, né? Chega a partir da escola, os interiores, assim. Aí eu recebi assim uma mensagem, eu estava num ônibus e recebi uma mensagem de um desses alunos, acho que de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele manda assim: você é o primeiro escritor vivo assim, que eu leio. Ele soltou essa frase. Aí eu estava no meio do ônibus, mas aí eu fiquei preocupado, a coisa sertaneja. Eita, que agouro isso aí. Um único vivo, eu tô no meio do ônibus, daqui a pouco. Eita, não é mais. O agouro é uma coisa sertaneja, né? Mas, brincadeira à parte, que bom, né, que ele pode conversar com o autor vivo, e a gente tem que realmente estimular que isso aconteça. E como é que é isso aí? Como é que você vê isso? Né? Essa coisa de a gente valorizar o escritor enquanto ele ainda está vivo, enquanto ele ainda é presente, assim. Porque é muito comum a gente homenagear póstumo, né? Sim. Mas e vivo, como é que é? Pois é. Como é que você pensa isso aí? Não, realmente. Porque a gente tem, claro, clássicos maravilhosos, né? A literatura brasileira é de um gosto, assim, figuras que interferem para que o processo do livro e da leitura se expandam. Né? Porque a gente precisa, até para os escritores que já deixaram a sua marca, eles continuem a ser lidos, é preciso que outras pessoas estejam presentes para fazer a leitura acontecer. Então, acho que assim, o escritor agora ele tem muito essa tarefa da promoção da leitura a partir da própria fala, a partir da própria conversa. Eu acho que ele também fica uma figura pública de fala, de conversa, de palestras, etc., porque é alguém que promove o livro, de uma maneira geral. E com isso, claro, que os escritores, eles
Assim, eu imagino que precisa realmente haver todo um pensamento de estímulo e promoção a esses escritores. Porque você não está promovendo só individualmente alguns autores, você está, né, com isso, realmente bancar uma carreira, claro que como é importante também, mas quando você está fazendo isso, ou políticas públicas, promoções de entidades afins, você está estimulando a leitura de uma maneira geral, que vai fazer aquele menino ler, aquela pessoa que está ali na frente dele, e ler também Machado de Assis, e ler também Clarice Lispector, ler também E por isso que eu acho a cadeia importantíssimo as feiras, né? Tipo a Flica, toda. porque Verdade. traz essa aproximação do público com o autor, né? E com o autor presente ali, às vezes tem aquelas conversas, aquela palestra, ou aquele encontro, às vezes encontrar o cara ali tomando um café na esquina e você poder chegar e falar com ele, isso é fantástico, Sim. isso é maravilhoso. Engraçado que você até falou uma frase de um amigo meu, que é uma grande figura da imprensa que estimula essa cena local, que é o Renato Cordeiro, que ele é ali radialista da Educadora e tal. E aí ele fala, ele disse que começou a ler escritores baianos justamente porque sabe que vai encontrar com eles na padaria. Ele diz assim, dá outro sabor. E, inclusive você vê histórias ali que estão acontecendo na rua onde você está passando. A identidade do cenário, a identidade daqueles personagens dão camadas à leitura. Então, assim, é isso. É alguém que vive o que eu vivo, né? Anda nas mesmas ruas, conhece o imaginário coletivo ali daquele lugar. Isso. Então, eu acho que isso realmente traz camadas para a literatura. Então é ótimo que esses autores têm que existir, acontecer. E realmente as feiras e as festas literárias têm conseguido promover bem isso. Eu pude, em alguns cantos a partir disso, e assim, poxa, os diálogos sempre foram maravilhosos. E faz a gente se encontrar, faz a escritura se encontrar, os encontros mais improváveis. Assim, eu que estou assim, Já nesses circulando, gêneros, sim. assim, imagina, eu já tive mesa literária com Margareth Menezes, assim, conversar música, poesia com Margareth foi uma coisa incrível. Margareth Menezes ou Clarice Freire, que faz livros de ilustração, que é lá de Pernambuco, até Thalita Rebouças, né, que é a autora popstar, né, da literatura infantil juvenil. E você ouvir ali, você ter a oportunidade de escutar e se escutar a partir daquelas pessoas. Você promove encontros. E aqueles encontros vão confluindo num café, a gente conversa depois, e já dá ideias, já dá outros... E Você obviamente fomente a dali cultura. pesca alguma coisinha para um futuro livro, um futuro conto. Que coisa mais simples. Olha aí, né? Para nossos promotores das políticas, coisa mais simples, bota umas pessoas se encontrando. Olha que coisa que você pode fazer uma cultura inteira girar. As pessoas já estão com vontade, dispostas. Fica o recado aí para a Secult, viu? Bota os autores para se encontrarem. Já é diversão. Então, é isso. Acho que a gente tem que trilhar nesse caminho. E não precisa ser da mesma área não, viu? Quanto sim. mais diverso, melhor. Bota escritor com músico, com artesão, com ator, todo mundo junto, é melhor ainda. A lógica é a mesma lógica do ArtPod, do ArtDoc, que é esse encontro de linguagens e de artistas. Olha aí, tá vendo? Vocês já estão fazendo a vanguarda do que tem que vai acontecer em tudo que é canto, tem que acontecer. Né? Porque às vezes você está conversando, inclusive, com um ator, já me aconteceu. Assim, de conversar com um ator, rapaz, esse seu livro tinha que virar uma peça. Mas eu ia até fazer alguns comentários, mas eu preferi não fazer em público para não roubarem minha ideia. Exato. Porque fica assim na conversa e alguém, pesca isso. E já foi. Mas tem que ser. E é isso, eu acho que tem essa confluência das artes que é interessante mesmo. Sempre foi o que movimentou a cultura, assim, todos os grupos
tinha A um bicho de cada interseção canto. o que é o cinema com música e sem música? Muda tudo, não muda? Poxa, Muda tudo. Não dizendo que um é mais importante que o outro, mas a junção das duas coisas muda tudo. é mesmo. Muda tudo. Não, muda. O cinema É sem um som e o impacto. cinema com som, e o som sendo música, não só uma coisa de fundo ou de efeitos sonoros, mas com música, muda tudo. E a ausência dela também muda tudo, né? Uma É, cena assim daquele silêncio tenso, onde não cabe música ali. É incrível. Uma outra cena onde tem uma música e que leva para um estado sublime e tal, é faz toda a mesmo. diferença. Faz toda a Faz toda a diferença. diferença. Eu tive essa experiência recente até. Tava vendo um filme de outro sertanejo baiano, né? Que é o Ali Muritiba. Maravilhoso. Maravilhoso, cara, incrível, nossa. E eu fui ver o Deserto Particular. Incrível. Lindo, Incrível. incrível. Sim, e numa cena dessas, ele coloca uma música, que é aquela música bem batidona, anos 80, Globo FM, que é Total Eclipse of the Heart. Na cena né, do par romântico ali. Rapaz, quando bateu aquela música, eu fui assim numa emoção que. Não, tipo, é o sublime. Era o sublime. Era um encontro perfeito da imagem com o som e com o texto ali também. Né? Então, acho que essa confluência de mídias, de possibilidades que acho que só melhora, só expandem Também acho. o senso estético, né? A vibração da arte. Como é que você vê essa coisa agora da filosofia, da literatura, das artes, com esse mundo digital, com rede social, com canal em internet? Como é que você vê isso aí? E como é que você está se posicionando nisso aí? Bom, eu tenho uma experiência particular mesmo. Eu vi a história acontecer, todos nós vimos, né? Esse é um acontecimento que é uma história coletiva, e realmente houve essa aceleração. É um fato. E eu vivi pessoalmente. Eu comecei a pandemia saindo como ali, sendo Porque você professor dá aula, isso. sendo professor de filosofia. Sim. Fui professor de filosofia, suspenso aquilo. E aí tive que ver a aula se tornar virtual, ali no início, realmente me adaptar, de ter uma turma que tem uma interação de chat, e ao mesmo tempo de conversas, e, e nesse momento, isso ali para março de 2020, ao longo de 2021, e atualmente eu mudei de trabalho, mudei de carreira a partir do digital. Eu trabalho agora assim, eu também como autor didático de filosofia, para uma rede de educação de São Paulo. E tenho vários colegas de Fantástico. trabalho, maravilhoso, uma empresa muito interessante, assim, em que ela já imagina materiais didáticos a partir de plataformas digitais que podem ser atualizadas todos os Muito, dias. muito mais rápido. Sim, não é novas edições, elas podem ser atualizadas. Então, eu não escrevo um livro didático, eu escrevo uma, Blocos de texto. uma plataforma de filosofia. Não é mais um livro de filosofia, é uma plataforma de filosofia. Com interações com multimídia, em que eu boto uma música assim, ouça agora essa música, veja esse vídeo, esse Que filme. incrível, bicho. E ao mesmo tempo com colegas que eu nunca encontrei assim, Pessoalmente. pessoalmente. Sim, É muito louco, é velho. muito louco. Foram 2 anos para isso acontecer. E eu digo, e o louco é que aí, nossa, que perda, você não consegue interagir. Não, de repente a gente, por conta disso, encontra uma linguagem em que a gente vira colega, compadre, amigo, assim. E aí, beleza, uma videoconferência. Como se fosse Como se estivesse se encontrando ali na sala dos na professores. sala dos professores. Isso. Então, o que eu vejo realmente a gente vai ver essa aceleração, a gente vai vendo também no livro. Aconteceu comigo durante também dessa pandemia de eu ser seduzido pelos dispositivos de e-books. Então, realmente, eu já consigo ler diretamente nesses dispositivos.
Eu ainda não. Eu preciso do papel ainda. Eu queria ter ficado nisso. Mas de repente entrei e com a facilidade, assim, às vezes você está interessado num assunto e você entra ali num desses grandes sites e com um clique você compra o e-book e lê imediatamente diante do seu desejo, você lê aquilo. Não acontece que a gente, nas nossas compras online de livro, se você tá, eu queria saber mais da história do sertão. Sim. Aí você compra o livro, vai chegar daqui 15 dias. Sim. Às vezes quando chega você vê, o que foi isso aqui mesmo? O que aconteceu? E aí você abre o livro, eu estava interessado nesse assunto, e retoma. E com o e-book, pum, já foi, na mesma hora. É imediato. Eu não sei, quanto autor, como é que eu me posiciono diante disso? Bom, o escritor, ele produz ainda, ele é um produtor também de conteúdos que independem de uma certa mídia. Sim. De um dispositivo mesmo. As palavras são símbolos que na verdade são abstratos, são abstrações que colam em algum lugar e que vão colar no papel ou na tela. E assim, nesse momento eu sinto que pode ser os dois. Podem ser os dois tranquilamente. Ótimo. O intuito do Artdó também é esse. Não é uma plataforma em detrimento da outra. É ser com que o digital leve para o presencial e que o presencial leve para o digital, o virtual. Né? E que a gente não precisa escolher ou isto ou aquilo, né? Por que não os dois? Por que não os dois? Outro dia eu conversando com o Fernando Oberlander da Caramurê. Da Caramurê. Pois é, tinha que citá-lo aqui hoje também. E ele falando assim, né? Eu perguntando para ele assim, por que ele ainda está produzindo livros naquele formato e tal. O livro como a gente conhece físico, né? E ele falando assim, né, que o livro agora, para ele, é como se fosse uma obra de arte. Não é apenas uma obra de literatura é uma obra de arte que eu posso deixar ali na minha casa exposto para quem quiser ver, para quem quiser olhar. Tem um cuidado diferenciado. Interessante. Eu posso ter o e-book para o conteúdo que eu quero imediatamente? Ótimo. Mas eu posso ter o livro físico para deixar ali na minha casa. Na hora que eu quiser ler, ou alguém que olhar e falar, pô, que livro maravilhoso, que capa, que foto, que edição. Verdade. É incrível isso, incrível, né? Não, tem que coexistir. Agora você até me fez pensar, e eu também já tive essa conversa com o Fernando Berlanda, ele edita esses livros juvenis, infantis juvenis que eu tenho, e aí falando sobre e-book, realmente. E de fato aí eu lembrei que tem um outro fator, que assim, com essa aceleração, nossas vidas todas foram jogadas para as telas, né? Poxa, a gente trabalha, eu realmente trabalho a partir de uma tela, eu interajo com amigos a partir de tela, e a tal ponto que, assim, para você ter realmente um espaço físico de resguardo, você ter o livro. Também eu acho importante você... Em que momento, né, eu posso fazer, às vezes, um corte com esse mundo da tela. Esse mundo da tela. Às vezes é isso. Como uma possibilidade de uma ilha de percepção. Um refúgio. Um refúgio, pronto. Algum refúgio. No bom sentido. E claro que vai mesclar com a leitura mesmo da tela, mas eu acho que o livro fica assim, e que a gente vai ser uma avalanche tão grande de digital e de telas que a gente vai realmente querer também esse espaço de refúgio. Eu penso assim também. Assim, porque é muita coisa o tempo todo. É computador, é tela, o bombardeio luminoso e tal. É óbvio que não dá para ser romântico nem saudosista, mas eu acho que tem seu espaço para o físico e tem seu espaço para o digital. Acho que dá para conviver tranquilamente as duas coisas. A gente os baianos conciliadores. Os baianos conciliadores. A gente pode fazer uma peça de teatro e apresentar num palco virtual
E agora Para mim, a minha maior questão é essa. Eu não sei como é seu depoimento em relação a isso. Essa experiência eu ainda não tive, de fazer Ah, uma peça sim. virtual para apresentar num espaço virtual, eu ainda não fiz um projeto assim. Tá nos planos, vai vir aí em breve. Agora, sabe o que é o mais louco que eu estava percebendo esses dias? Uhum. Que agora os atores estavam adaptando aquilo que era do palco presencial pro virtual, agora já está acontecendo o reverso. O Vila Velha tá com uma peça agora em cartaz, que é o do outro lado do mar, que começou no digital e foi pro presencial. Agora, as possibilidades agora, meu amigo. Realmente. Nossa. Que- Sim, teve também. Acho que tinha aquele sketch de manhã, alguma coisa um sketch baiano, de Sim, sim. a mãe e o filho, assim, dois atores de comédia, Que é muito de bom. Sullivan Bispo Isso. Pô, rapaz, o nome É, do outro ator. tudo bem, Oh, nos meu perdoe Deus. aí, meu cara, mas É, você é uma pessoa querida também. vocês são massa, viu? A falha foi minha. Sim. E aí, acho que é Fabrício, enfim, vamos vai. E aí, eu acho que depois eles foram rodar como uma peça de teatro. Foi. Foi. Pois é, assim, imagina, mas realmente a interação com fazer uma peça montada num É uma palco outra lógica, né? para uma câmera é. É uma outra lógica. Eu vi o processo assim de perto, assim. Eu não cheguei a estar no palco, mas eu acompanhei de perto. Andréa Elia, né, que é atriz, e ela fez duas ou três versões do Quarentona na Quarentena, que é um monólogo dela, né? Perfeito. E que era ela com a câmera, ela tentando se reinventar enquanto atriz naquele momento, né? E construiu essa personagem, construiu aquela lógica toda e foi pro Teatro Gamboa para fazer a filmagem da peça como se tivesse Puxa, um público presente ali, mas o público era o pessoal da contrarregragem, o pessoal da produção do teatro e uma câmera. nossa. Sullivan Bispo e Thiago Almasi. O pessoal do Coisa de Manhã é Sullivan Bispo e Thiago Almassi. Agora sim, viu? A produção aqui é eficiente. Sim, perfeito. E aí, caramba, nossa, com a câmera. Enfim, mas eu acho que criou. Colocou a linguagem para ser. Acho que tornou um processo inevitável. Talvez algo que se faça depois, Pois é, aí eu fico pensando independente da assim, pandemia. e agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a pensar em projetos de teatro pro virtual? Eu vou pensar em projetos para uma pauta num teatro mesmo? Ou eu vou pensar numa coisa híbrida? Ou uma hora isso, outra hora aquilo? Não sei. Mas que existe a possibilidade de duas plataformas agora, existe. Caramba, sim. A lógica mudou completamente, né? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. E um tem a presença do público, tem a troca ali, aquela energia, aquela vibe. E no outro tem a câmera fria, tem o desafio do ator diante da não reação. Ou a reação vai ser pelo chat. Ou a reação pelo chat. Você vai ficar olhando assim, não, Né? teleprompter, né? E aí tem outras questões também de custo, de produção, de equipe envolvida. Porque essa parte é fundamental, não dá para não pensar nela, né? Não, claro. Agora, é maravilhoso a gente estar num teatro? É maravilhoso. Agora, como é que está o preço da pauta? Que dia de pauta eu tenho? Quanto de público eu consigo colocar? Porque até o público restrito, ainda nesse momento, vai influenciar também. Quero fazer um convite a todos que é baixar o Artdoor, né, divulgar nas redes sociais, compartilhar aí com seus contatos, seus amigos, familiares. Ajudem a espalhar essa boa nova que é o Artdoor aí por toda a cidade. E é claro, aqui no ArtPod a gente vai continuar com o Saulo e com outros convidados que vão vir também. Mas eu quero perguntar a você, Saulo, o que é que tem de novidade aí pra gente? O que é que tem de projeto novo, de livro, de rede social, de... Conta aí pra gente, fala aí um pouquinho. Ótimo. Bom, de recente lançamento foi um livro de filosofia,
que me inventei de fazer e publiquei. Ótimo. Quem topou foi o pessoal querido lá de Ilhéus, da editora, da Editus, né? Editora da UESC. E aí eu estava por uma feira literária dessas que eu conheci, o pessoal lá, Rita Argolo, que é a editora, gente boníssima. E aí no meio da pandemia, na quarentena, eu querendo realmente dar uma... Eu fui para o interior, fui parar lá no interior e querendo realmente desopilar aquela cabeça. E ao mesmo tempo vendo as notícias e assim, cara, a gente precisa conversar sobre algumas ideias. Não é possível, a gente não tem como continuar do jeito que a gente está. A gente realmente precisa passar por essa entendendo mais algumas coisas e não né, esse apocalipse da verdade que aconteceu, né? Em que tudo é narrativa, até uma... Enfim, tudo relativizado. Tudo relativizado, até algo que nos salve. Não existe mais um mundo comum que a gente partilhe. E assim eu fui e comecei a, na verdade, trocar ideia, escrevendo. Eu quero até aproveitar isso aí da relativização das coisas que você falou e quero lembrar o seguinte: Calói é menor que Monark, viu? Eu acho que já tiraram as rodas dessa monarca aí, botaram... Sacanagem, mas... Já tiraram as rodas, tá lá no canto do ferro velho. Diante da relativização das coisas, a gente não pode deixar passar, né? A ponto de que qualquer discurso é válido em si mesmo. Assim, a gente chegar a um ponto, é isso, não pode ser que a defesa do mais absurdo, ignóbil, seja igual a um princípio que nos edifique, que nos expanda enquanto comunidade. Então, assim, aí eu fui escrevendo de alguns textos que eu tinha. Como é o título? Sim, Filosofia de um Início a Outro. Fica a dica aí, livro de Saulo, Filosofia de um Início a Outro. Onde é que a gente encontra? Olha, encontra nas principais livrarias aqui da cidade, de Salvador, na LDM, também na livraria, na Escariz, isso, Escariz. Também eu vou colocando em mais lugares e também no site da Editus, da UESC. Só digitar Editus assim e saiu num preço maravilhoso assim, que a Editus fez, R$30. Assim, um livro de capa hoje um preço muito bom. Eles fizeram com um trabalho cuidadoso, assim, com a parceria, né, ali do governo do estado, que faz esse tipo de promoção dentro dessas editoras universitárias estaduais. E aí também vai da Editus para a grande corporação que é a Amazon, sim, também está ali à venda. Bom, a gente está à venda ali, né, nessas plataformas digitais. E aí... Encontra e-book também? Ou é livro? E-book ainda não, tá, mas ainda estamos conversando. Vai ser, tá nesse... Tá na negociação. Estou na negociação, olha, pode virar e-book também. Legal, porque depois tem até uma promoção disso mesmo, de divulgar enquanto e-book. Eles têm muitos e-books, formato PDF ali, acho que livros inclusive de acesso gratuito dentro da Editus. De estudos, livros de literatura, de poesia, como a poesia de Rita Santana, né? Um livro maravilhoso ali, publicado a Forrias. Então, pode ir atrás que dá para achar muita coisa da editora e aí adquirir também o Filosofia de um Início a Outro. Bom, e com isso eu fiquei muito satisfeito, gostei muito de fazer uma escrita literária sobre assuntos filosóficos. E aí eu fui misturando mesmo isso. Aí filosofia e literatura se misturou total. Porque eu pego um filme, começo a falar sobre o filme, daqui a pouco vira uma reflexão, um conceito, e é realmente tudo muito misturado. Tudo muito misturado, das mídias e os pensamentos. Assim, quer ver, aqui falando de cinema, uma coisa que eu coloquei no livro. Rapaz, uma coisa que sempre me espantava, os principais manuais de roteiro de cinema de Hollywood, como Robert McKay, Sitfield, eles começam com Aristóteles. Tá lá. A divisão entre exatos. Isso. Aí eles assim, olha, vou mostrar para vocês uma grande fórmula aqui para você escrever um roteiro de Hollywood. É o quê?
Uma novidade de 6 mil anos atrás. É a poética de Aristóteles, o que ele pegou das tragédias ali e aplicou para o cinema. Sim. E isso tem, eu acho que a filosofia como objeto da cultura, Sim. não só de uma coisa meio só universitária, só como se fosse uma discussão pura, mas como parte da E tudo cultura. aquilo que virou os ditos clássicos, né? É. Não são só um mero entretenimento. Tem um pensamento mais profundo, tem uma filosofia para se extrair dali, ou que embasou aquilo ali. Talvez que não tenha sido deliberadamente pensado para falar sobre tal assunto. Vou filosofar sobre tal verdade. assunto como um romance. Mas, na verdade, ali tem um pensamento ali que embasou aquilo. Tem uma pergunta, tem uma dúvida, tem uma questão que embasou aquilo ali. É Não verdade. tem como não ser. É, Todas as grandes obras são assim. Todas. Penso eu, né? Claro. Eu não Sim. conheço todas, mas penso eu que... O Retrato de Dorian Gray. Pois é verdade. Para falar sobre alguém que quer ser jovem para sempre e a partir daquilo ser jovem e belo para sempre. Só que ele não é belo, ele é só bonito. Porque por dentro ele tá todo podre, todo oco. Nossa. Isso não tem um pensamento mais profundo? É óbvio que sim. É revelador, é revelador. Uma imagem como essa é tão poderosa que te faz repensar a moral, a ética toda, às vezes mais do que uma sentença, um tratado. Eu penso o seguinte, que tudo aquilo que se tornou clássico é o que fala para a humanidade. Sempre. Sempre. Uau, Aí você tá estava aí. falando dos manuais de roteiro, né? Tem eu não me lembro em qual deles que eu li isso, mas que diz assim, né, que todas as histórias já foram contadas. São só repaginações das mesmas histórias, que é o dilema humano. Ou a jornada do Ou herói. a jornada do herói. A gente sai do nosso mundo, vai parar em outro, descobre alguma coisa, enfrenta. Enfrenta ali, morre, levanta de novo, volta, e volta transformado pelo que passou. Isso. E dentro disso, Infinidade de coisas. infinidade de coisas maravilhosas. Perfeito, sim. Eu acho que isso está guardado dentro das grandes histórias. E a gente ou vai escutar essas histórias de novo e que seja assim. E a gente também, quando vê os clássicos, a gente está recriando de alguma maneira os clássicos. A gente vai... A gente está em diálogo. É uma conversa, é um fio. É uma construção. Sim, é uma construção. No fim, a arte é uma grande construção coletiva. A gente assina assim, eu fiz isso aqui, né? A minha parte eu botei esse canto, né? Pintei esse pezinho, mas é um grande mosaico que a gente está fazendo, que é a tentativa de entender essa aventura na Terra, né? Que a gente está... Como já diria a filósofa Ivete Sangalo. Exato. Mas não é o fim da Odisseia humana. Não é o fim da Odisseia. A gente tem muito o que fazer ainda. Para a gente encaminhar aqui a nossa conversa, que está sendo maravilhosa, já estamos aqui há não sei quanto tempo e ficaríamos muito mais, mas os nossos compromissos diários, os ônibus que a gente precisa pegar, a janta, a janta que se tem que fazer, Exato. Tudo isso chama para que a gente vá para o encerramento da nossa conversa. Por massa. hoje, é claro, mas o convite para você vir novamente e a gente conversar sobre todas as outras coisas que a gente não conversou hoje, tá feito, então a casa tá aberta. Fica à disposição. Mas antes da gente encerrar, eu quero fazer só mais uma pergunta para você. O que a arte pode? Poxa. Ótima pergunta aqui para o final, hein? E não é uma pergunta estilo Abujamra, viu? O que é a vida? O que é a vida? Para você, o que é a vida? O que a arte pode? A gente foi construindo essa resposta ao longo de toda essa conversa. É como se a pergunta tivesse vindo agora da resposta que a gente estava já elaborando. Dessa imaginação, dessa proposta de mundo
e que de alguma maneira encontre pela imaginação, pela essa possibilidade mesmo linda, humana, de transcender a realidade, a gente encontre formas, símbolos, jornadas que nos coloquem mais além ainda. Eu acho que a arte pode e tem essa, assim, tem esse caldeirão, assim, e a gente tem que continuar criando arte, e todo mundo assim, indo criando arte como pode, criando arte como pode, faz isso, faz desde da sua pintura, assim, de uma aquarela, faz da sua música, não precisa que a gente esteja fazendo as grandes obras da humanidade a todo momento. Assim, não é isso, mas é como se a gente realmente se irmanar por esse fazer artístico, essa criação artística. Então, cada um aí fazendo, expandindo-se por essa linguagem, que souber, e contribuindo com um pixel, com um quadro, com o que for, para que a gente se reelabore e se ponha para frente, para cima, né? Para frente, agora para cima, por favor. Com certeza. Que a gente tem que... acho que não dá mais tempo para a gente arriscar tanto. A gente tem que criar para se elevar, para ir para cima. Então não se preocupar em escrever o novo Quixote, né? É fazer aquilo que lhe preenche, aquilo que lhe proporciona colocar suas emoções ali, seus pensamentos. Isso, mova a arte para frente. Depois a gente vê o que acontece. Tem que mover. Não pode mais ficar parado. Então, a arte, eu acho que tem um papel fundamental agora, de mover. Botar a gente em movimento. A gente põe a arte em movimento e a arte vai botando a gente também em movimento. Maravilha. Então, com essa, a gente vai para o encerramento e eu quero só levantar a bola aqui para ele cortar. Então, se tudo pode... A arte pode. Era isso, né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo.